com a gente, é o filho do Marcelo, né, que cuida da gente aqui para a gente ficar no ar, né? Então, gente, já que estamos todos reunidos aqui, eu queria dizer para você que está no ar com a gente que vá compartilhando a live, vá chamando os amigos para participar conosco. A lição desta semana, a última lição, é uma lição poderosa e o tema dela é incrível. E só de olhar o tema eu quero dizer, hashtag eu quero estar lá. E diz assim, a renovação do planeta Terra. E o nosso tradicional verso áureo é do meu tempo, viu, Marcon? Hoje é verso para memorizar. É que eu sou bem velhinho. Diz assim, entreguei a idade. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Lá em Apocalipse, João diz algo muito semelhante, mas isso enche o nosso coração de alegria e de esperança de que haverá uma nova terra. Eu queria perguntar para os dois, vocês podem escolher quem gostaria de responder primeiro, qual era o plano original de Deus para o seu povo? O povo do passado, o povo ao longo do tempo? Uma outra pergunta tem a ver um pouco com a lição das últimas semanas, em termos missionários. A gente estudou aqui que Ezequias recebeu uma comitiva de Babilônia. Ele mostrou que não devia. Ao longo disso, o que ele deveria ter mostrado naquela visita? São duas perguntas aí, parece que os assuntos estão desconexos, mas eles têm uma ligação muito profunda aí. Queria que vocês comentassem. Deixa eu começar, porque eu vou abrir o caminho para o João Marcon, então, ele poder ampliar essa tua resposta, né? As perguntas que você acabou fazendo. Eu sempre costumo fazer uma contextualização, e assim, aqueles que têm assistido regularmente as nossas lives têm percebido a importância dessa contextualização, e eu venho mencionando, né, insistentemente na ideia de você ver o livro de Isaías como uma mini-bíblia, né? Existem paralelismos, semelhanças entre o próprio livro de Isaías e a própria Bíblia inteira, ok? E dentro desse cenário, nós estamos aqui estudando nesse último estudo aqui, o 13º, sobre os dois últimos capítulos de Isaías, o capítulo 65 e o capítulo 66, que, em certo sentido, eles retratam muito o que Apocalipse capítulo 21 e Apocalipse capítulo 22, ou seja, os dois últimos livros da Bíblia, nos trazem sobre uma ideia de uma renovação dessa terra. Uma outra coisa que também é muito importante da gente entender é que quando Isaías ele expressa as palavras de Deus, e essas palavras são transformadas aí nesse livro, essas palavras, o que Isaías profere, existem ali 3 modos temporais diferentes de aplicação à profecia de Isaías. E quais seriam esses 3 modos diferentes temporais de aplicação? Bem, quando Isaías, então, profere as suas palavras, essas palavras, Isaías, as profecias de Isaías, seriam aplicadas para um futuro próximo de Isaías, ok? Seria aplicada para um futuro um pouquinho mais distante, e nesse caso aí, eu posso adiantar que algumas partes das profecias colocadas por Isaías em outros capítulos, e principalmente no 65 e 66, recaem no período de Jesus, enquanto ocorreu seu ministério na Terra. E acontece o terceiro e último modo temporal, que é esse tempo do fim que vivemos. Ok? Então, quando você lê o capítulo 65 e o capítulo 66, você precisa ter na mente exatamente isso, ou seja,
Isaías, ele fala para um momento próximo ao seu tempo, ou seja, do exílio babilônico, da libertação desse exílio. Então, Isaías fala, em certo sentido, algumas palavras são aplicadas para o ministério de Cristo à sua época, tá? E o contexto, vamos dizer, do surgimento da igreja cristã primitiva. E Isaías também, uma boa parte das suas palavras são aplicadas também dentro... Tá limpinho aí, Marcon. E aí, também, as suas palavras são aplicadas para o tempo do fim, para o tempo que nós estamos vivendo. Diante disso criado, eu vou deixar, então, para o Marcon ele completar respondendo exatamente a tua pergunta, que é uma pergunta interessante. Então, diante daquilo que o pastor Marcelo falou e também o Newton, veja só, nós devemos lembrar que quando Deus criou o nosso mundo, ele criou um sistema, uma forma, né? O que nós chamamos de Jardim do Éden nada mais é do que uma porção do céu aqui na Terra. Vamos lembrar que ali era o reino de Deus aqui na Terra. Toda a Terra pertencia a Deus, mas o palácio, a sede do governo, era essa terra, essa porção de terra que nós chamamos de Jardim do Éden. Com a entrada do pecado, Deus, sempre foi plano de Deus, restaurar esse governo, esse local. Então, por isso que alguns estudiosos estabelecem que onde hoje é Israel, e quando pegam as devidas proporções e onde se localizam os rios, nós já tivemos até uma live sobre isso, vocês lembram, né? Sim. Provavelmente indique que seja ali na terra de Israel. Então, veja, as promessas foram se referidas a promessas para Abraão, Isaac e Jacó: te darei essa terra, darei a ti e a tua semente. Então, Deus, quando celebramos agora a Páscoa, né, a libertação dos filhos de Israel, e os leva para a terra de Israel, tem um propósito, a terra de Canaã, que depois se torna a terra de Israel, tem um propósito de criar um mini Jardim do Éden, certo? E através desse mini Jardim do Éden, formar na forma como se fosse uma pedra que é jogada numa lagoa, formar um movimento que inundasse toda a Terra. Reverberando. E justamente fosse ampliando até chegar nos confins da Terra. Você leu Isaías esse trimestre e você vê que ele diz: as ilhas das nações ouvirão falar da minha salvação, até os confins da Terra. Então, o que Isaías está escrevendo foi o plano de Deus para a nação de Israel quando foi estabelecida ali. E várias vezes Deus tentou levar avante esse plano, mas o que acontece? O pacto entre Deus e a humanidade tem duas mãos, né? Tem as infalíveis promessas de Deus, as eternas promessas de Deus, aquilo que Deus vai fazer independente do homem, independente do ser humano, independente do que o ser humano diga a favor ou contra, Deus vai realizar o seu plano de restauração. Porém, existe a parte humana de aceitar esse plano, de viver de acordo com o plano divino ou não. Então, Isaías, o que ele está descrevendo aqui? Agora, pegando a fala do Marcelo. Você vê ali que Isaías, ele vê, primeiramente, a restauração do povo de Israel pós-Babilônia como já um antegozo desse Jardim do Éden, o que vai acontecer. Então, ele já vê, puxa, aqui na Terra já vai acontecer muita coisa legal, muita coisa boa. Deus vai fazer grandes coisas quando restaurar o povo de Israel aqui na Terra. Junto com essa relação de restauração, assim como Jeremias e Ezequiel, que são contemporâneos de Daniel, os três,
nós temos aqui uma informação importante, é que Ezequiel e Jeremias, eles vão descrever de uma maneira mais detalhada, que essas profecias que começam com o retorno de Babilônia, eles terão seu ponto culminante com a primeira vinda de Cristo. E aí o Marcelo falou, né? O Isaías fala isso, fala o quê? Que o povo vai para o exílio, assim como Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, o povo de Israel é expulso do Jardim do Éden agora de novo, certo? Mas Deus faz promessa para nossos primeiros pais de um retorno, de vencer o mal de um retorno. Assim também Deus faz promessas para Israel de retorno. Veja agora, sempre o ponto culminante é o que vai acontecer quando o filho da mulher, o representante, né, da humanidade, vir para salvar, para libertar o seu povo. E aí o Marcelo falou ali, então a profecia ela tem um cumprimento que mais a médio prazo, né? Mais um tempo ali. Então, o livro de Isaías ele fica incompreensível se você não ver com as lentes messiânicas. Ele se torna um livro assim, você diz, o que esse camarada está querendo dizer? Sem sentido, né? Um monte de peças, né? Estão ali a colar e você diz assim, e agora, o que acontece? Então, justamente, do começo ao fim, ele é um livro messiânico. Quando fala lá no começo, olha, o meu povo é como leproso, desde da cabeça, né? Aqui, acima da cabeça até a sola do pé, está cheio de chagas, cheio de podridão. Ele representa a lepra, a doença do pecado é simbolizada aqui pela lepra. E aí ele diz assim, mas como é que o povo vai se libertar? Ele faz várias promessas, né, de purificação, de limpeza, olha, os pecados sejam vermelhos, se tornarão brancos, serão como a lã, serão, né? Então, mas tudo bem, beleza, e você vai andando no livro de Isaías e vai vendo essas promessas de perdão, de graça, de salvação, até que você chega no capítulo 53, Isaías 53, e percebe que todo aquele lixo de pecados do povo de Israel e do mundo é agora transferido para um substituto, um servo do Senhor, que aparece 4 vezes entre o capítulo 42 até o capítulo... Claro que nós temos uma menção ao servo do Senhor também, como sendo o próprio povo de Israel, e a Ciro o Grande também como sendo o servo do Senhor. Mas quando é em relação a perdão do pecado, a expiação do pecado, é o Messias. Agora veja, o livro de Isaías, depois do capítulo 53, antes também, mas não é tão enfático, é depois do capítulo 53 que o profeta vai falar sobre o resultado da obra do Messias. É graça, é perdão, é salvação. E aí vem a pergunta, para quem? A começar pelo povo de Israel, depois a todas as nações, até os confins da terra. Então, ele vai fazer menções da obra do Messias, aquilo que o Messias vai fazer. Você vê ali o texto, por exemplo, quando se fala a Jerusalém, estenda, amplie a tua tenda, né? Porque maior serão os teus filhos. Quer dizer, Deus está falando aqui de uma promessa de que os filhos de Jerusalém, do seu povo, da sua aliança, serão tão grandes que vai ter que estender, aumentar, ampliar, para receber todas essas pessoas. Também a questão de, por exemplo, Isaías 63, no verso, quando diz assim, o verso 16, mas antes disso diz assim, o verso 14, não, verso 16 mesmo, veja só, mas tu és nosso pai, está se referindo a Deus, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece. Veja que, em primeiro lugar, é um texto que fala de pessoas que estão sendo discriminadas, pode-se entender discriminadas pelos próprios judeus, próprios israelitas, mas também pode-se entender discriminadas por aqueles que são israelitas, descendentes de Abraão, mas que não consideram os outros que estão abraçando a aliança no Messias, no Salvador, como filhos de Abraão. E aí veja só que diz assim, ainda que Abraão não nos reconhece, e ainda que Israel não nos reconheça,
Tu, Senhor, é nosso Pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a eternidade. Então, veja que aqui já está dando indícios de que a obra do Messias seria muito mais ampla, muito maior do que as fronteiras de Israel. E é aí que nós precisamos ter essa compreensão. Isso também vai falar antes do capítulo 53, quando diz que a Síria, o Egito, outras nações aceitariam a mensagem de salvação. Então, veja que agora essa pedra que é jogada na água e vai formando ondas, você percebe que começa com Israel, depois com as nações vizinhas, depois vai se estendendo até que Isaías 42, 49 e outras passagens, nós vamos ver agora, até as terras de Javã, né, que é a Grécia, e além disso, nós vemos que esta obra, as consequências da obra do Messias, elas devem abranger o mundo todo, porque Isaías diz que as pessoas conheceriam do Deus verdadeiro através do Messias. E veja, Newton, uma coisa importante, se fôssemos pegar qual é o judeu mais influente no mundo, sabemos que Moisés é muito influente, né, que as pessoas conhecem a Bíblia, né, e conhecem a história de Moisés, conhecem os 10 mandamentos, através de Moisés. Outros judeus famosos, né, mas o judeu mais famoso do mundo, que realmente levou o nome de Deus e a palavra de Deus para todos os cantos desse planeta, é Jesus Cristo. Aí nós vemos, mais uma vez, que ele veio no segundo momento, como disse o Marcelo. Agora, veja, há um professor de teologia, ele já é aposentado, Jacques Ducan, ele é descendente de hebreus, e creio que alguns de vocês já tenham ouvido falar dele. Num dos seus livros, ele fala uma coisa muito interessante. Ele faz um comentário sobre como é que alguns sábios judeus entendiam as profecias de Isaías. Então, é aquilo que o Marcelo falou, interessante, aquilo que o Marcelo falou, é aquilo que esses sábios rabinos falam. Então, o Jacques Ducan, ele diz assim, que toda a profecia clássica, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros profetas, Miqueias, tal, todos eles, não importa, Jonas, Joel, qualquer outro profeta, Malaquias, todos eles têm uma visão agora do que Deus vai realizar por eles. Mas essa visão, ela é transcendental, ela é transcendente, ela está falando de uma realidade que vai ser maior do que aquela ali. Aquilo ali só é uma demonstração embrionária, é só uma sementinha que está brotando, mas que no futuro mesmo, aquilo ali vai se transformar em uma grande árvore que vai inundar, vai crescer, vai encher. Então, aquilo que é uma visão agora ainda parcial, certo? Que está olhando para a Terra, está olhando para a nossa realidade, se tornará algo maior, superior e que envolverá o mundo todo. E aí, por isso que o Marcelo falou ali, eu arremato, né? Que quando a lição tratou desse assunto, da Novos Céus e Nova Terra, nós devemos sempre olhar sobre este prisma, que foi ali algo parcial, terá seu cumprimento total quando a restauração chegar à sua plenitude, quando chegar naquilo que Deus espera. Ô, Newton, muito bom. Diga. Boa colocação do Marcol, hein? Mas olha também aqui a observação do Alex, que eu achei bem interessante, não sei se você pegou aí no chat. Não, eu ia pedir para vocês comentar. O Marco Antônio também faz uma observação. Pode falar. O Alex colocou aqui, em medida, essa renovação do planeta Terra poderia ser entendida como também uma renovação pessoal do ser humano? É evidente que sim, né? Quando Isaías ele coloca essa ideia do novo céu e da nova terra, é claro que entra o ser humano dentro dessa renovação, porque nós somos habitantes, ou seremos habitantes desse novo céu e nova terra, e lá não habitará aquele que não for renovado, né? Então, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, até diria, né? Deus está preocupado em nos transformar, né? Muito mais do que transformar
esse planeta, nos transformar com certeza, né? Então seria isso aí. Muito bom, Marcelo. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas deixa eu deixar um Milton? abraço aqui, ó. Entraram mais alguns amigos aqui, ó. O Biratã Venâncio, Shabbat Shalom, meu querido, que bom que você está aqui. O Hugo Ítalo também está nos visitando aqui hoje, que bom que você veio. Compartilha aí a nossa live, né? Várias perguntas, muita gente participando. O Marcelo Marcon, o Isaías 65 fala também de esperança. E eu queria perguntar a vocês, nesse momento de pandemia, né, eu tenho sinceramente desligado a TV, tenho dedicado meu tempo a outras coisas, graças a Deus. Tem dia... Aqui no Rio de Janeiro, o Marcon, tinha um jornal, eu, Marcelo, do nosso tempo, a gente comprava um jornal da banca que dizia que sai sangue, né? A gente ria, sai sangue. Mas agora a gente vê isso na TV, né? E isso assim, é extremamente... dá uma depressão danada, você ficar olhando, lógico que é triste, isso, né? Eu tive doente com Covid, eu sei o que é, e a gente fica realmente preocupado, né? Tem momentos que você fica mexido com aquilo. E a gente vê morte, parece que a nossa vida está voltada especificamente para morrer, né? Quando a gente vê isso. Quando eu leio Isaías, eu vejo que existe uma esperança. E Isaías 65, eu fico pensando, que palavra que eu poderia dizer para essas pessoas que estão vendo esse momento tão terrível que a nossa terra está passando? Será que a nossa vida, ela não existe, se resume, a nossa existência só se resume a esse momento que estamos vivendo? Que palavra que eu posso dizer para quem está sofrendo com isso, Marcon e Marcelo? Eu acho que a melhor maneira da gente entender é a gente voltar ao passado, principalmente no Éden. Marcon, ele mencionou muito bem isso, né? Dentro do plano de Deus está em você recuperar o propósito original que o Éden tinha, ou seja, que todo planeta tinha. Um planeta sem dor, sem sofrimento, isso tudo envolvia a questão de um planeta sem pecado, sem a mancha do pecado, porque o pecado trouxe todas essas mazelas que nós estamos vivendo atualmente. Hoje, o que a gente mais espera é realmente sermos felizes, né? Isso é o que todo ser humano almeja. A grande questão é que, normalmente, a gente não compreende o que é uma felicidade verdadeira. A gente tem sempre uma ideia e a gente vive sempre só espasmos de felicidade. Porque felicidade mesmo, verdadeira, eu costumo dizer, vai ser aquela quando Deus restaurar esse mundo, né, completamente, extirpar o pecado desse mundo, aí sim, nós viveremos uma felicidade para sempre, uma felicidade eterna. Deus estabeleceu isso lá atrás no passado. Mas em virtude dos nossos primeiros pais, dos erros que eles cometeram, né, nós fomos distanciados desse Deus e nós estamos experimentando, a partir de então, todo esse fruto que envolve o pecado, né? Toda dor, todo sofrimento, e que se resume numa coisa só, gente. Se resume em morte. Ok? Então, no fundo, o nosso destino diante do pecado em que estamos inseridos é a morte. Não é à toa que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Porém, Isaías ele vem trazendo agora uma palavra de ânimo, né, da parte de Deus, dizendo que isso terá um fim, haverá um fim, e que esse fim está próximo, graças a Deus, né? Diante da vinda do Messias, a certeza de que esse mundo será restaurado, o pecado será vencido, todo o mal, em virtude da consequência desse pecado, vai ter um fim, né? Um fim para sempre. E nós viveremos, então, uma nova vida,
sem dor, sem sofrimento, sem Covid, sem doenças e, principalmente, sem morte. Viver uma vida eterna. Isso é que o profeta Isaías ele vem apresentando. Completa para a gente aí, Marcon, por favor. Então, você falou ali, Isaías é um profeta da esperança, né? Você imagina, você falou ali da situação, como é que o mal entrou e que causa para nós. Então, Deus, ele promete. E essa promessa é onde nós devemos depositar nossa confiança e nossa esperança. Por que eu estou dizendo isso? Porque a entrada do pecado foi colocar dúvida no que Deus disse. Colocou-se Deus em questionamento, a sua palavra. Se você analisar tudo o que acontece na história bíblica, sempre a grande questão você vai confiar em Deus, na sua palavra ou não? Por isso que no capítulo 66, verso 2, diz assim, porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. E Deus está dizendo, eu vou criar, eu vou fazer algo novo, eu vou fazer algo novo agora já, não algo que vai acontecer só no fim, não, agora começa. E aí Deus diz assim, mas para quem eu vou olhar? É aquele que realmente deposita a sua confiança naquilo que eu estou dizendo. Então, nós vivemos um tempo muito difícil, você falou ali, Newton, né? Agora, a grande questão para aqueles que leem a Bíblia, alguma novidade existe? Não existe nenhuma novidade. Nós sabemos que isso vai ser assim e as coisas vão ser mais difíceis. Por quê? Porque a Bíblia fala que os homens seriam gananciosos, seriam arrogantes. Quando nós vemos assim, avarentos, justamente quando nós vemos assim situações, eu não quero aqui entrar em questões políticas, mas a gente vê assim, por que não se resolve alguns problemas? Qual é a questão pendente? Você percebe que o problema está com o coração humano, certo? Cada um quer a sua glória, cada um quer sua fama, quer seu poder, quer seu status, quer se beneficiar de certas situações, infelizmente, com a morte de milhares de pessoas. E aí você diz assim, mas por que tudo isso? Certo? Por que está acontecendo isso? Como o Marcelo disse, isso é o pecado, certo? O pecado é isso, na prática é isso. A gente fala às vezes do pecado como uma coisa imaterial, uma coisa assim abstrata, não. É o sofrimento que é resultado, que traz o pecado, nós vemos ali na morte de pessoas inocentes, no sofrimento de não ter um aparelho para respirar, e assim por diante. Então, Deus está dizendo para nós, as coisas vão ficar difíceis, mas você precisa confiar em mim. Você precisa confiar em mim. Quem está fazendo as coisas difíceis, em primeiro lugar, é o inimigo de Deus. Em segundo lugar, é o homem o ser humano, que está sendo induzido por esse espírito maligno e leva a agir de uma maneira contrária à vontade de Deus. Então, não é Deus a origem desse sofrimento. Porém, Deus diz, as coisas vão ficar assim, mas você não precisa se preocupar. Você precisa confiar em mim. E aí aqui diz, aquele que treme da minha palavra. Então, esperar em Deus, confiar de que Deus vai estar solucionando o problema a curto, médio e longo prazo, é uma demonstração de fé. Que tipo de fé é essa? Não é uma fé cega, é uma fé obediente. Deus está dizendo para que eu espere. E não devemos confundir a palavra esperar com a palavra esperança. Porque alguns acham que esperar, por mais que alguns estudiosos fazem essa relação, etimologicamente falando, entre a palavra esperar e esperança. Então, esperança seria o ato de esperar. Não, esperança é algo que nós depositamos confiança de que algo vai acontecer, enquanto que esperar é você justamente aguardar pacientemente que algo seja melhor. Por isso que disse, alguns até dizem que existe uma relação, mas, porém, a esperança, ele envolve o ato de nós
termos em mente que alguma coisa vai acontecer. E eu lembro sempre da experiência que umas décadas atrás, fizeram com uns ratinhos ali de laboratório, né? Mas especificamente um. Eu não sei se eu contei essa história alguma vez aqui, mas colocaram um rato dentro de um túnel com água e deixaram ele nadar ali um bom tempo, nadando e tal. Quando o bichinho já estava esgotado, não tinha mais forças, o que fizeram? Foram lá, tiraram o bichinho, secaram, né, cuidaram dele, colocaram no lugar quente, deram comida, o bichinho descansou, tudo, uma maravilha. O animalzinho estava são e salvo. Tempo depois, colocaram esse mesmo rato dentro do tambor. E aí o que está um ponto importante. O rato nadou o dobro do tempo que antes. Ele nadou até morrer, porque ele esperava, certo? Ele esperava. E está a questão, esperar. Ele esperava que alguma coisa fosse acontecer, mas ele em si não via o quê? Aí está a esperança, não via o quê? Que é possível que isso acontecesse. Ele aguardava, mas onde vai acontecer? Como vai acontecer? Então, naquilo que Deus realizou no passado, nós podemos crer que ele vai realizar de novo. E é isso que é esperança. Quando nós olhamos para trás, nós sabemos que Deus vai realizar algo novo. E essa obra de criação nova, ela não é algo que nós precisamos, assim, é algo que pode acontecer hoje conosco. O Marcelo falou, começa em nós. Sim, começa em nós essa obra. Paulo diz, vocês já são nova criação. No texto, algumas traduções dizem, vocês são nova criatura, mas, na verdade, o melhor seria assim, vocês já são nova criação. Deus não está dizendo isso, que faça novos céus e nova terra? Então, Paulo está dizendo, pois é, a nova criação já é você. Você já é a nova criação. Certo? Então, a esperança é nesse sentido, ela já está realizada, já começa em nossa vida. E então, nós não precisamos só esperar, nós temos que agora termos essa consciência, essa fé, essa confiança de que Deus vai terminar aquilo que começou. No meio de tanta crise, Deus convida, através do profeta Isaías, olhem para além, mas não esqueçam que eu já estou fazendo na vida de vocês. É legal essa colocação do meu coração. Desculpa aqui, Newton. Pode falar. Eu achei interessante essa colocação do Marcon, porque ela se encaixa em uma observação também do Alex, depois eu vou até falar uma do Marco aqui. Em certo sentido, assim, essa transformação, muito legal, Marcon, que você disse, ela já começa já na nossa vida, né? Ou ela já deveria já começar na nossa vida, né? Nós deveríamos já experimentar essa transformação através do Espírito Santo em nossa vida. Porém, o Alex ele comenta, né, que em certo sentido nós estamos vivendo algumas situações bem ruins atualmente, porque os homens têm se entregado, né, aos prazeres da carne. Alex, assim, a gente precisaria entender um outro assunto que talvez nessa live não caiba, talvez caiba numa live completa, que seria a retirada do Espírito Santo dessa terra. Para esse momento que nós estamos vivendo já o fechamento da porta da graça. Talvez você não conheça essa expressão ainda, talvez seja interessante, Nilton, a gente um dia fazer uma live sobre isso, mas esse fechamento da porta da graça que nós estamos vivendo atualmente envolve a retirada do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo for retirado dessa terra, está sendo retirado aos poucos, vai se avolumar cada vez mais todos os problemas que nós estamos vivendo atualmente. E aí o Marco ele faz uma outra colocação interessante, né? Ele vem dizendo aqui que Isaías 66:5, em certo sentido, é uma reflexão
daquilo que nós já estamos vivendo, né? E daquilo que os irmãos viverão. E Marco, aqui também é um outro assunto muito complexo que não dá para a gente trabalhar aqui, mas entraria aqui, Marco, dentro do teu pensamento, dentro desse verso, a ideia de uma sacudidura. Nós já estamos vivendo uma sacudidura. Entendeu? Isso é outro assunto Deus grande, Marcelo. Deus já está trabalhando e separando o seu povo. A verdade toda é essa. Nem todos que se professam como cristãos vão ser salvos, entendeu? E as coisas estão sendo manifestadas e potencializadas nesses dias em que nós estamos vivendo, ok? Então seria somente essa reflexãozinha aí, aproveitar aí para não deixar passar em branco essas duas observações que eu achei bem interessante, Nilton. Olha, quero mandar aqui, Marcelo, um abraço para o Ismael, lá da BBT de Manaus. Olha aí, Marcon, BBT lá em Manaus, olha. Está dizendo que está voltando aos poucos, lá com distanciamento e tal. E é uma alegria saber que as BBTs, algumas estão podendo voltar. Né? Manaus viveu uma crise muito grande e saber que vocês estão podendo voltar. Um dia eu vou aí em Manaus, viu? Ismael, beijo grande aí para vocês, viu? O Marcelo, você e o Marcon encheram meu coração aqui de alegria e esperança quando vocês estavam falando, mas os dois deixaram algumas deixas aqui para eu perguntar. Isaías 66 também fala de um ritualismo. Ele deixa aí, parece que Isaías está chamando a atenção ali. E eu queria perguntar a vocês dois, como eu posso viver uma fé viva, forte, embora nós saibamos que qualquer religião tem seu ritual, mas como é que eu posso não viver um ritual, ou um ritualismo vazio, e sim experimentar uma fé verdadeira? Eu queria que vocês me ajudassem a entender isso que Isaías queria dizer. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que, em certo sentido, quando Deus estabeleceu o seu plano salvífico, ele estabeleceu que um povo seria usado para atrair outros povos a Deus, né? E aí compreenderem as verdades de Deus e viverem essa verdade. A gente sabe que o povo judeu, em certo sentido, ele se desviou desse propósito de Deus. E por que o povo acabou se desviando? Bem, nós discorremos sobre isso nessas 13 semanas, né, que geraram essas 13 lições. O povo foi distanciando em virtude do pecado, né? Ou seja, o pecado criou uma barreira muito grande entre o povo e Deus, para que esse povo não viesse a cumprir com os propósitos de Deus. Eu fiz toda essa volta para a gente compreender que talvez a melhor resposta a dar essa tua pergunta seja aquela que está lá em João capítulo 15, quando Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Eu gosto muito desse texto, né? Jesus ele se apresenta dizendo assim, eu sou a videira, mas não é qualquer videira. Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. E vós sois ramos de videira. E vocês, como ramos de videira, vocês só vão valer alguma coisa se enxertados em mim. E a partir do momento que vocês enxertarem em mim, vocês começam a produzir fruto. Em certo sentido, resumindo, Nilton, a gente só realmente cumpre com esse propósito quando nós estivermos enxertados em Jesus. Nós precisamos estar ligados a Jesus a todo momento. Ele é a fonte da vida. É Ele que nos restaura. É Ele que nos dá vida. E quando estamos ligados a Ele, aí sim, nós podemos cumprir com os propósitos que Deus estabeleceu. Compreende? Lá atrás, no passado, a gente percebe que o povo judeu, eu não quero aqui personificar o judeu, mas dizer o povo como um todo, eles rejeitaram esse propósito.
né? Tanto é que a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram, ok? E isso agora se cumpre para todos aqueles que o aceitam. Então, a partir do momento que você o aceita Jesus e está de acordo em viver de acordo com os propósitos dele para a sua vida, você está cumprindo com essa vontade, né? E você pode ser usado por Deus, né, para isso. Fala aí, Marcon. Então, o Marcelo citou ali João capítulo 15, e eu quero voltar, antes de comentar sobre João 15, voltar no texto. Você fez a pergunta, como é que eu posso ter essa fé viva, né? Veja que o contexto do texto que você está se referindo, de práticas formais religiosas, e que levam a uma religião vazia, uma religião sem sentido. Às vezes você faz, né, um ritual, não sabe para que está fazendo até, né? Justamente o verso 2, ele vem contrapor. Deus começa dizendo assim, porque a minha alma fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este. Deus vai olhar para quem? O aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Então, Deus vai olhar para este. Para quem Deus não vai olhar? Para aquele que eu não lembro quem foi a pessoa que fez o comentário, o nome dele, mas veja só, daí ele vai dizer aquele que faz todo um ritual, todo um negócio e tudo mais, que sem sentido, Deus diz, eu não vou olhar para este. É uma coisa vã, uma coisa assim que não está fazendo com a sua alma, seu coração, seus pensamentos, seu ser em mim. Mas veja, como é que Deus estabelece a diferença? Não é em cima de uma experiência mística, só no sentido de uma impressão, uma conexão de arrepiar os pelos do braço. Não é isso, os cabelos da cabeça, né? Puxa, agora me deu um arrepio até. Senti Deus, né? Então, alguns estabelecem essa experiência viva desse sentido. Não, a experiência que Isaías está dizendo aqui, que você tem, é uma experiência fundamentada na Bíblia, aquele que treme diante da minha palavra. E aí veja que no verso 5 ele vai repetir, ele vai dizer assim, ouvi a palavra do Senhor, vós, os que a temeis. Temeis a quem? A palavra do Senhor. Mais uma vez, Deus está contrastando entre aqueles que seguem uma religião formal. É claro que Isaías também vai falar daqueles que têm uma religião mística, né? Daqueles que se arrepiam por qualquer coisa. Isaías também vai falar isso. Mas aqui nesse contexto, você está falando de religião formal, então ele está dizendo que a diferença entre uma religião viva é aquele que treme, aquele que ouve, aquele que respeita a palavra de Deus. E eu vou explicar, pegando aqui o gancho do Marcelo. Marcelo diz assim, vocês são os ramos e Jesus é o tronco. E aí, veja só, como é que ocorre essa ligação espiritual, essa relação agora, entre aspas, mística, mas no sentido bíblico, no sentido, assim, de ter uma vivência, de realmente se relacionar com Deus. Você percebe o seguinte, olha aqui, ó, no capítulo 15, Jesus vai dizer a mesma coisa. Veja aqui no verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Veja que uma pessoa que guarda a palavra, uma pessoa que tem no coração a palavra, a pessoa que se relaciona com Deus através da palavra, é tudo aquilo que o homem precisa, tudo aquilo que a mulher precisa. Jesus, ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o nosso desafio diário. Todo dia eu tenho que escolher entre seguir o caminho da tentação, o caminho do erro, o caminho da desonestidade, o caminho do engano, ou seguir aquilo que Deus quer. Quando eu faço isso, eu estou numa relação viva, verdadeira com Deus. Porque eu estou confiando na sua palavra, estou crendo na sua palavra. E ele diz assim, pedireis. O que é a palavra pedir? Está relacionado com oração. Veja que Jesus estabelece a relação de oração com a palavra.
Então, não é no vácuo. A minha relação com Deus não é no vácuo, não é ficar igual os caras lá, agora vou pensar em Deus, Não, certo? Existe uma base, existe um fundamento para isso. Não é simplesmente eu pensar, né? Como é que eles dizem? Meditar, né? Meditação transcendental. Agora vou pensar em Deus, vou pensar no infinito. Não é isso. A religião bíblica não se baseia nisso, por mais que alguns hoje creem dessa maneira. A religião bíblica diz que a oração está baseada na Bíblia. Minha relação com Deus está baseada na Bíblia. Aí diz mais, olha aqui, ó, o verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se eu amo a Deus, devo permanecer no quê? Nos mandamentos dele. Veja mais o que diz aqui, ó. Onde ele fala aqui, outra coisa importante. Bom, tem um outro texto aqui que ele fala também sobre a questão da comunhão com ele quando envolve o testemunho. Minha maneira de viver a fé cristã, a fé bíblica, eu agora, então, falo para as pessoas, demonstro para as pessoas, e eu estou em relação com ele, com Deus, com o Criador, certo? Então, quando eu tenho essa experiência de compartilhar com os outros, eu também estou tendo uma experiência de comunhão. Veja, mais uma vez, ela não é feita no vácuo, não é feita de forma etérea, uma coisa assim, né, do nada. Existe uma base, existe um fundamento. No caso aqui, João 15, a palavra de Deus, a oração e o testemunho, certo? Então, esta experiência viva, ela é tão bonita, por quê? Vou explicar para você de uma maneira bem prática, creio que outros poderiam contar é quando nós estamos lendo o texto bíblico e o texto bíblico fala para nós. Vou explicar da seguinte maneira, quando a primeira vez eu li a Bíblia inteira, eu me deparei com um texto aqui, ó, que diz Isaías 66, verso 17, diz assim, os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins, após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis, e rato, serão consumidos, diz o Senhor. Então, eu fiquei ali, e sabe, você está ali pensando em oração, em comunhão com Deus, diz, pá, Deus aqui está falando comigo. Ele está dizendo que certas coisas abomináveis não devo fazer. Então, a minha relação agora começa a ser uma relação baseada na Bíblia, no que Deus diz. Deus diz, olha, se você comer isso aqui, são coisas abomináveis, coisas que estragam a nossa relação. Tem fatores, né, que prejudicam a nossa relação. Então, veja agora, eu acredito que Deus está falando comigo, e que Deus está agora dizendo, filho, para o teu bem, siga essa orientação. Mas daí você pode dizer assim, mas eu não tenho forças para deixar certas coisas. Eu não tenho força. Aí vem a questão da palavra e a oração. Mas, meu Deus, me ajude. O Senhor é o Deus da graça, o Deus da salvação, o Deus do poder. O Senhor realizou tantas coisas maravilhosas na vida dos patriarcas, profetas, né, na vida dos apóstolos. Transforma a minha vida também para que eu possa te obedecer. Veja que a relação viva com Deus se estabeleceu de que maneira? A palavra, tremi diante da palavra, certo? Ela impulsionou meu coração, despertou em mim alguma coisa, e agora eu respondi a Deus através de uma oração. Isso é uma comunhão viva. Mas há outras coisas que poderíamos falar. Às vezes a questão é assim, Deus, eu estou precisando de um trabalho, e eu leio a palavra de Deus, onde Deus diz assim, filho, eu vou abrir as portas para ti, eu vou cuidar de você, se você santificar o sábado, se você fizer isso, eu vou cuidar de você. Eu lembro até hoje, ó, eu lembro porque foi um dia especial para nós, nós trabalhávamos, meu pai, eu e meu irmão na mesma empresa, e o senhor que tinha oferecido a empresa, o emprego para nós, nos deu sábado, mas depois ele se arrependeu e começou a pressionar para que nós voltássemos a trabalhar no sábado. E era uma sexta-feira, meu pai, eu e meu irmão, minha mãe, minha irmã, resolvemos, assim, dedicar um momento, uma sexta-feira, assim, um período do dia e mais um pedaço do sábado para jejuar. E quando nós estávamos fazendo ali nossa recepção do sábado, né, adorando a Deus,
no pôr do sol, veio um texto muito interessante, um texto de Isaías, capítulo 58, que talvez alguns de vocês conheçam, né? Verso 13, se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Agora veja, verso 14, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e olha o finalzinho, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. E termina, porque a boca do Senhor disse, eu devo viver daquilo que será a boca de Deus. Dias depois, um outro senhor, infelizmente, morreu de Covid, morreu das consequências do Covid, esse senhor, o seu Ari. Ele chegou para o meu pai, assim, sem nada, sem pretensão nenhuma, chegou simplesmente assim, ó, Paulo, o nome do meu pai, quero oferecer para você ali, cuide da minha empresa, eu quero alugar para você a minha empresa. Então, aqui está dizendo, se você fizer isso no sábado, veja, isso é fé viva, isso é comunhão, nós experimentamos, porque Deus disse, se você fizer isso no sábado, eu te sustentarei. E Deus sustentou. E Deus cuidou. Mas ele esperou que eu fizesse o quê? O verso 2, de novo, diz, que eu tremesse diante da sua palavra e que eu, o quê? Ouvisse a sua palavra e a temesse. Isso é uma experiência que Deus quer ter com todos os seus filhos. Porque justamente o problema do pecado foi duvidar do que Deus disse. E à medida que eu vou tendo esse exercício de fé, de confiar na palavra de Deus, ele se torna mais real e coisas fantásticas vão acontecendo, experiências maravilhosas, você diz assim, só pode ser milagre. E o milagre não acontece com os outros, acontece na sua vida. É porque você aprendeu a viver junto com Deus através da sua palavra. Você está como ramo, ligado. Se não tiver a palavra, naquele dia você é um ramo seco, infrutífero, pode ter certeza que tudo vai dar errado, vai ser uma zebra, em vez de dar um fruto gostoso, saboroso, vai dar um fruto verde, amargo, um fruto que ninguém vai poder querer ficar perto, nem se saborear esse fruto. Tá? O que diferencia uma fé viva é isso. Olha, Marcon, que saudade que você me deu aqui, porque cada sábado na Beth Venei, no momento das leituras, nós lemos exatamente esse texto de Isaías. E o Carlos, que deve estar nos assistindo, ele tem um momento que ele fala, ele termina o texto misturando outro texto, dizendo que o sábado é uma delícia. E isso deixa a gente assim tão feliz por estar ali na presença de Deus e fazendo essas leituras. O culto na Beth Venei é um pouco diferente da nossa igreja adventista tradicional. Mas essas leituras mexem muito. A primeira vez que eu estive ali na Beth Venei, em Botafogo, quando chegou esse momento das leituras, aquilo mexeu comigo de uma tal forma. Eu não tinha parado ainda para ver o significado do sábado, como ele era importante. E aquilo mexeu assim com a minha alma, de tal forma como você leu aí, que mexeu comigo aqui. O Marcelo... Obrigado, Marcon, porque você fez isso. Esse momento agora foi muito legal. E, Marcelo, como é que a gente está de tempo aí? Para variar, a gente não termina a lição, né, Marcelo? Eu queria saber como é que a gente está de tempo, porque eu queria fazer uma última pergunta e a gente partir aqui para os pedidos de oração. O tempo né? já deu uma estourada. O tempo já deu uma Estouramos estourada tudo, forte, né? Já. Ô, Marcelo, eu vou deixar, então, para vocês fazerem as considerações, né? Finais. O trimestre inteiro foi maravilhoso, né? O Bruno hoje, infelizmente, não está com a gente, mas o Marcon aqui, nosso chefe, né? Até o Marcelo Malheiros brincou aqui com a gente no WhatsApp, falou assim, o patrão está aí hoje, é aluno de vocês aí. e o Marcon mexeu com o nosso coração. O Isaac Malheiros é o professor. Ele está aqui, professor, ele está aqui com a gente. Ele brincou comigo aqui no WhatsApp, porque a gente fez uma promoção aqui outro dia de tirar uma selfie com a gente, né? E ele entrou em contato com a gente aqui. Que bom
E eu queria deixar, então, vocês com as considerações finais sobre a lição e sobre essa live de hoje, e finalizar com o Marcon orando por todos os pedidos que foram feitos aqui. Eu quero aqui aproveitar para essas considerações, as palavras do Marcon, muito bem colocadas em relação ao sábado, né? E assim, o sábado ele é apresentado diversas vezes no livro de Isaías, e Isaías fecha essa ideia do sábado como presente, né? Esse aspecto temporal no novo céu e na nova terra. A ideia de que de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, estaremos reunidos para adorar a Deus. Esse sentido de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, tem um sentido muito profundo. Por quê? Porque o judeu, à época, ele marcava o tempo, principalmente o término do mês, né? O término de um mês, o começo de outro mês, através da lua nova, né? Então, um mês começava quando começava uma nova lua nova, ok? Então, em certo sentido, o que Isaías está dizendo é o seguinte: a partir do momento que estivermos no novo céu e na nova terra, nós estaremos adorando a Deus infinitamente, constantemente. É isso que o texto ele quer dizer, né? Então, eu só queria deixar aqui para o povo que nos assiste, foi maravilhoso estudar o livro de Isaías, foi profundo. Eu enxerguei algumas coisas em Isaías que eu, sinceramente, muitos anos de igreja, não tinha visto ainda, e deixar exatamente essas últimas palavras de Isaías, a certeza de que Deus quer nos salvar, de que mesmo diante de todo esse cenário catastrófico que nós estamos vivendo, Deus continua no controle de todas as coisas, inclusive da tua e da minha vida. E o maior desejo de Deus é nos salvar, irmos para esse novo céu, vivermos nessa nova terra e adorarmos a Deus continuamente. Então, que Deus abençoe a todos e muito obrigado mesmo. Marcon, é contigo. Muito bom. Então, veja só, uma coisa assim que me chamou a atenção no final dessa lição, toda a lição você falou foi fantástica, mas esse fechamento foi de ouro, porque ele fala assim no verso 19: porei entre eles um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pu, a Lude, que atiram com arco a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória, eles anunciarão entre as nações a minha glória. Então, esse texto ele tem seu cumprimento a partir de Jesus e seus apóstolos. A mensagem, até hoje, todos os continentes onde há gente, seres humanos, né? E o mais interessante, o verso 20, diz que eles trarão os seus irmãos, e aqui os seus irmãos não são só os judeus, e na verdade essas terras são terras de gentios. Ele está dizendo aqui que os gentios que abraçassem a fé no Messias, no Salvador, prometido aos patriarcas, prometido através dos profetas, aqueles que abraçassem essa fé no Salvador, no Messias Salvador, eles seriam tidos como irmãos, e eles seriam como uma oferta viva a Deus. E mais uma coisa interessante que está dizendo aqui, que eles seriam colocados, no verso 21, eles seriam colocados como sacerdotes e levitas. Eles adorariam ao Deus vivo. Somente os sacerdotes e levitas poderiam estar na presença de Deus. E agora Deus está dizendo que até os gentios que não tivessem linhagem sacerdotal nem levita, poderiam estar, através da obra do Messias, diante de Deus. É tão significativo, Marcelo, que você falou isso, porque o texto diz que aí então se entende que de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne me adorar. Toda a carne me adorar. Todos aqueles que abraçaram a fé no Messias e então entenderam a Deus, entenderam o plano de Deus, eles virão para adorar de sábado a sábado, de lua nova. E uma coisa bonita aqui no texto, que é diferente do pensamento grego. O pensamento grego concebe o
esse reino de Deus no tempo que não tem tempo. Não tem tempo, não tem espaço. É uma coisa etérea, uma coisa assim, sem sentido, entendeu? Os gregos pensam assim. Os filósofos, Platão, Aristóteles, outros, Parmênides, né, eles pensavam dessa maneira. Agora, o pensamento bíblico existe tempo, só que ele não tem fim. Certo? É um tempo que não tem fim, de sábado a sábado, de lua nova a lua nova, um mês, do começo do mês a outro, e veja só, uma vez por mês, o Apocalipse diz, temos o fruto da árvore da vida. O mês é marcado, o dia é marcado, só que não tem mais o quê? Não tem mais o fim, não tem mais a morte, não tem mais as consequências que a separação de Deus causa. Então, veja que Deus está dizendo, filhos, filhas, de todos os países, do meu povo Israel, de todas as nações, que foram enviados mensageiros, e que vocês vieram agora para me adorar. Vocês vão estar perante a minha face. Vocês vão me adorar como sacerdotes. Vão celebrar os tempos sagrados. Vão celebrar os momentos de estarem junto comigo por toda a eternidade. E isso não é somente para a nação escolhida, a nação de Israel, mas para todas as pessoas que abraçarem a fé no Messias da Bíblia, na palavra que a Bíblia apresenta. Então, essa é a esperança que nós temos. Essa esperança é nós acreditarmos que realmente Deus começa a obra em nós, começa a obra em nosso redor e finalizará quando todas as coisas forem recriadas como no princípio. Aguardemos esse novo céu e nova terra, né? Aguardemos. Então, agora a palavra é esperar, né? Esperemos